Amigos do Cangaço na Literatura, eu tentando gravar aqui, passou 4 vezes o carro do ovo. Passou agora um carro anunciando o circo. Passou o dia todo silencioso. Na hora que eu dei rec, aí começa a passar 50 ovos, R$ 10. Aí no lugar de vocês passa o carro do ovo, porque falar a verdade. Meu coração tá batendo. E aí galera, esperta do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Olha, aqui estamos gravando em casa, tá chovendo, tá um pouquinho difícil viajar, né? Mas também o que nós vamos debater hoje não precisa estar viajando, né? Então, antes de mais nada, ou antes de tudo, ou antes de começarmos, quero agradecer e indicar a vocês a churrascaria do Pirata que tá patrocinando aqui nosso canal, né, gente? Tá. Aí vocês pegam pra mim, você tá ganhando pra falar isso? Tô. Mas se fosse ruim eu não tava falando, porque eu não queria me queimar. Eu ia queimar o meu canal, não ia, né? Então assim, você vai lá, quando tu for lá no Pirata, diz, ó, escutei lá no programa do Robério, lá no Cangaço na Literatura, e vim comer aqui aquela picanha. Ó, peça uma picanhazinha que o negócio é muito bom. Obrigado aí, Pirata. É aqui chegando em Itabaiana, quando você vem de Aracaju para Itabaiana, no lado direito, já pertinho aqui da cidade, né? Então vai lá. Também eu tô cantando, tô dando umas cantadas aí para ver se a gente recebe mais um patrocínio para poder bancar nossas viagens, já que a gente não tem apoio nenhum, tem agora do Pirata, né? Do pessoal da Lindolar, um abraço, Conceição, muito obrigado. Conversei hoje com ela, eu disse a ela que a gente fala, Lindolar, eu fiquei encantado com a quantidade de móveis rústicos que ela tem. Ela trabalha numa linha de móveis, aqueles móveis como se fossem modelos antigos mesmo, cama, armário, cadeira. Eu fiquei doido mesmo para comprar. Eu que gosto de antiguidade, fiquei louco. E pior que é, como diz ela mesmo, tá na moda agora, essa coisa rústica, né? Um abraço, aí vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem como é. Eita! E o que é que nós vamos debater hoje? Nós vamos falar dos apelidos. Primeiro, para nós começar, nós temos que entender o que é apelido. Não é só chegar aqui e colocando Lampião e por que Virgulino recebe o nome de Lampião. Não é assim que funciona. Nós temos que entender primeiro. Primeiro, não sei vocês, mas eu tinha uma carrada de apelido, principalmente na escola. É uma espécie de bullying, né? As pessoas, sejam elas por características físicas, características psicológicas, uma coisa engraçada que aconteceu com a pessoa, ou seja, nós temos várias formas disso. É uma forma, às vezes, de menosprezar a pessoa, tratando uma característica física ou psicológica, muitas vezes até de procedência de alguém, quando mora, por exemplo, alguém do povoado, ele é denominado de tabaréu. Por exemplo, ele é apelidado de tabaréu, por exemplo, como se fosse uma forma de diminuir por ser do povoado. Eu tô aqui na presença de um livro sensacional, Apelidos em Itabaiana, de Vladimir Souza Carvalho. Tá aqui, né, gente? É fantástico o livro. O livro ele fala justamente sobre panorama geral do apelido, por exemplo, apelidos por dons artísticos. Ou seja, a pessoa tocava um clarinete aí dava o nome Zé do Clarinete, por exemplo, um apelido. Influência esportiva, a pessoa que era fã de um jogador e dava o nome dele, do jogador a ele. Os afetivos, a questão diminutivo, por exemplo, Gustinho, Fininho, nomes diminutivos. Atributos físicos e mentais como barriga, boca, cabeça. No caso, purga prenha, o cara que tinha a barriga grande, bico de sabonete, que é a questão da boca, cabelo, cabeleira. Gente. Ou seja, contrastes, a pessoa que era preta chamava ela de branca, a pessoa que é branca chamava de preta. Hábitos e costumes também, por exemplo, a pessoa que não gostava muito de tomar banho, binho, um abraço, chamar de binho banho, por exemplo, a questão do apelido por alguma característica alguma característica dele diretamente. Falando diretamente com relação ao cangaço no modo geral,
Por que o cangaceiro tinha apelido? Olha, vocês têm que entender uma coisa, o cangaceiro também tinha família fora do cangaço. E o fato dele usar o nome próprio lá dentro do cangaço, de alguma forma, deixava em exposição a família dele. E isso não era legal. Você sabe muito bem que, por exemplo, o volante poderia, como em alguns casos, como por exemplo do Zé Baiano, descobriram, por exemplo, Zé Baiano era um dos cangaceiros que usava o próprio nome, Zé Baiano. Então o que era que acontecia? A mãe dele foi extremamente maltratada, porque justamente era mãe do Zé Baiano, foi justamente maltratado. O Lampião também, o Virgulino, o pai dele foi perseguido também. O Virgulino já estava de teste lá no bando de Senhor Pereira desde 1918. O pai de Lampião vai morrer 2 anos depois e sofria justamente perseguições por ser. Então, a questão da alcunha que era dada, como é chamado, o apelido alcunha que era dado no cangaço, existe não só essa colocação, por exemplo, entrar no cangaço e dar um segundo nome, dar um nome apropriado chamado nome de guerra para ele, para que a família não fosse reconhecida. Uma coisa interessante também com relação a esses apelidos é o seguinte: quando morria um, por exemplo, o Colchete morre lá em Mossoró, e teve outro Colchete, inclusive, que morreu na Grota do Angico. Os pesquisadores, na época era chamado de colchete, não tinha colchete 1, colchete 2. Os pesquisadores que acabavam colocando assim, colchete 1 e colchete 2 para você saber quem era quem dentro do cangaço. A relação dentro do cangaço, justamente com relação a esses apelidos, eram separados por natureza, fenômenos naturais, como por exemplo do Corisco, daqui a pouco eu fiz enumerei alguns. Nós temos relacionados a animais, temos relacionados a traços físicos, temos apelidos relacionados a gentílicos, como por exemplo português. Não necessariamente que ele tenha, pode ser que dentro da relação ele tenha alguma descendência portuguesa ou alguma coisa que tenha falado dessa forma e levado ao nome, no caso a questão do gentílico e da alcunha dele, e em alguns casos. Outra curiosidade com relação a apelidos é o seguinte: volantes não tinham apelidos, no caso assim, você não tinha um apelido próprio dado ao volante. O João Bezerra era João Bezerra. Por exemplo, Zé Rufino, que era Zé de Dona Rufina, tudo bem que ele tinha o apelido. Outra coisa interessante era que as mulheres tinham alcunhas, algumas tinham seus devidos apelidos, e há uma dúvida muito grande se elas já chegaram no cangaço com essas alcunhas, com esses apelidos, como é o caso da Sila, que a Hilda Ribeiro, a Dadá, que é a Ségia, e por aí vai. Geralmente, dentro do cangaço, por exemplo, alguns já chegavam ao cangaço justamente com o devido apelido, mas na sua grande maioria, por exemplo, tomando como base e exemplo o bando de Lampião, o Lampião quem dava o apelido ao cangaceiro no momento em que ele acabava entrando no cangaço. E já chegava lá de fora com um apelido ótimo. Inclusive algumas pessoas definem que o Corisco ele já tinha chegado no cangaço de Lampião, mais ou menos foi em 1927, já com este apelido, né? Então não é o caso que vem agora. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês estão esperando que eu faça um programa com as alcunhas dos cangaceiros de Lampião, não é, gente? Assim, por exemplo, o Zé Baiano, o Zé Baiano ele usava o próprio nome, mas a imprensa acabou intitulando ele de Pantera Negra, por exemplo. O termo Pantera é uma denominação para um animal feroz, como por exemplo gato também. Gato é astuto. Como o próprio gato, por exemplo, existe a ideia do olho agatinhado, que é um olho talvez claro, não sei a cor do olho do gato, mas ele tinha um olho puxado por ele ser indígena. E o Pantera Negra, por ele ser negro, justamente os dois, pertencendo justamente a uma mesma região ali, da região de Xorroxó, na Bahia, eles têm justamente uma proximidade de localização, um definido por causa da cor do Pantera Negra, e a pantera é um animal astuto, um gato astuto, e o cangaceiro, gato também. Por exemplo, o cangaceiro Sabonete, ele, na verdade, algumas pessoas alegam que ele tinha esse apelido porque não gostava muito de tomar banho, assim como tem um catingueira que não gostava de tomar banho. Algumas pessoas acabam colocando isso. Catingueira, na verdade, é uma planta, catinga de porco, catingueira,
que na verdade a plantas também era colocado, por exemplo, arvoredo, né? Era uma árvore grande, que era uma pessoa de grande porte, ele era alto, no caso forte, o arvoredo. O catingueira, que era justamente que tinha uma planta que era muito comum no Nordeste e acabava colocando o apelido dele. Alguns pesquisadores têm uma certa dúvida com relação à questão do sabonete. Sabonete, que era pretinho, era o secretário de Maria Bonita. Justamente existia um sabonete, que era o sabonete Eucalol, inclusive eu tenho, tá até ali. Eu ainda vou fazer um programa sobre as estampas Eucalol, se vocês, lembre de Xangai, se vocês, Vitar Farias também, se vocês quiserem justamente um programa sobre as estampas Eucalol, deixe os comentários aqui. Então, por exemplo, a denominação esse sabonete era muito comum na época, foi dado o nome, por exemplo, Zeppelin e balão, são duas coisas modernas justamente na época. O Zeppelin tinha passado aqui no Nordeste e o nome acabou pegando. A definição de apelido é justamente isso, ele pega de um momento, talvez de uma palavra. Talvez os cangaceiros tenham visto o Zeppelin passando pelo sertão. Que legal, gente. Você já pensou se eles tivessem visto e o cangaceiro Zeppelin olhar para o céu e dizer assim, ó, aquele é o Zeppelin, ou ver um jornal ou qualquer coisa desse tipo, ou Lampião ouvir falar e acabar denominando ele dessa forma. Por exemplo, alguns animais, por exemplo, a jararaca. A jararaca é um animal peçonhento, um animal que mata, assim como o cangaceiro jararaca, lá, que dizem que é santo, lá em Mossoró, e isso mais. Nós não vamos ficar restritos a apenas um programa, né? Nós vamos fazer vários programas com relação aos apelidos. E vamos lá. Eu enumerei aqui para vocês. Eu tenho algumas indicações. Temos Cabras de Lampião, que é um cordel maravilhoso e fala, não dos apelidos, mas fala das alcunhas de muitos deles. Nós temos aqui o Dicionário Biográfico Cangaceiros e Jagunços, de Renato Luiz Bandeira. E temos Cangaceiro de Lampião de A a Z, do Bismarck Martins de Oliveira. Tá aqui. Antes de começar aqui, eu fiz um top 10 da história mesmo dos cangaceiros. Um top 10 aqui e falando um pouquinho sobre a alcunha deles. Então, o que acontece? Deixa aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal. Gente, não assiste sem se inscrever não, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal, deixa seu like. E a pergunta que eu faço a vocês: se tu tivesse no cangaço, tu queria ser chamado de quê? Qual seria o apelido que você tal? Eu tenho um apelido, inclusive aqui, Chiquita Filmes, justamente Chiquita é meu apelido. O finado Adelardinho, saudade danada de um grande amigo meu, ele acabou me apelidando de Chiquita porque dizia que eu era falso, porque Chiquita aqui na minha região é cheque sem fundo, né? Então, obrigado aí, viu, Adelardinho. Tem 10 anos que já nos deixou. Vamos lá. Eu fiz aqui umas anotações, claro, eu faço, eu digo que faço as anotações, tá aqui, ó, gente, ó, tá aqui bonitinho. Não tem problema não, porque eu não nasci sabendo, né, gente? Vamos lá. Em 10ª posição, lá no passado, Cabeleira. O cangaceiro Cabeleira recebia esse nome justamente porque ele realmente tinha não é que era cabelo longo e tal. No filme O Matador, o personagem, que na verdade faz uma referência, ele tem uma cabeleira, como é que se diz? Asvoaçante, envoaçante, sei lá, jogado pra cima, pra todo quanto é lado. E a barba, a cabeleira, e a denominação justamente parte daquele ponto que eu falei pra vocês de uma descrição física, né? A descrição física, lembra? Descrição e descrição. Descrição de descrever, não é? Justamente que ele tinha cabelo grande, barba grande, e descrição porque o cangaceiro ele tinha um apelido para que se mantivesse discreto perante a sociedade. O José Gomes, lá considerado o primeiro cangaceiro, segundo Franklin Távora, justamente, que escreveu o livro no século XIX, onde acho que pela primeira vez foi citado o nome cangaceiro para um desses personagens, que é um livraço, tá aqui a capa do livro para vocês. Vamos lá. Segundo, Jesuíno Brilhante. Jesuíno Alves de Melo Calado, vocês sabem muito bem que nós já fizemos o filme aqui do A Solidão do Jesuíno. Se você não assistiu a Solidão do Jesuíno, assiste, criatura, que é um filmaço, produzido totalmente aqui pelo nosso canal, sem fins lucrativos, ó. Tá aí pra vocês. Tá aqui na descrição do vídeo e vou deixar aqui no primeiro comentário pra vocês assistirem, viu? Bora!
Já assistiu? Pronto, se já assistiu, vamos continuar nosso programa, né? Vamos lá. Então, o Jesuíno Brilhante, ele não tinha o nome Brilhante, por exemplo. O nome Brilhante é uma denominação do tio dele. Lembra que eu falei do tio dele? O José Brilhante, que era um grande balão. Inclusive, eu vou fazer um programa sobre o José Brilhante lá em Pão de Açúcar, na cidade alagoana de Pão de Açúcar, margeando ali o Rio São Francisco. O cara veio morrer aqui lá da região de Patu, lá no Rio Grande do Norte, tá? O cara veio morrer aqui nas margens do Rio São Francisco. É uma informação e tanto assim para o nosso canal. Então, Jesuíno Brilhante, em homenagem ao tio que também era cangaceiro, acabou pegando o nome dele, né, de Jesuíno Brilhante, no caso, o Brilhante. Vamos lá. A terceira posição, Veríssimo Viriato. Eu acho que esse cangaceiro, acho que nenhum pesquisador deve ter citado. Eu não sei se vocês conhecem o Veríssimo Viriato. Existe uma coisa interessante, por exemplo, a família dos Brilhantes, por exemplo. Você tem inclusive o livro Os Brilhantes. A família denominada no plural, Os Brilhantes. Existia a família Viriato aqui no Nordeste e eles acabavam, se não me engano, em Pernambuco, e eles acabavam recebendo, era um bando de cangaceiros. E o mais que apareceu dentro da história dos jornais da época como cangaceiro foi o Veríssimo Viriato. E o apelido que era dado, no caso, era Os Viriatos. No caso, o nome familiar era tratado justamente como apelido para aquela por exemplo, quando chegava o grupo, eles chamavam ele de Os Viriatos. Ou seja, era um apelido conjunto do próprio grupo. Assim como, por exemplo, algumas famílias têm, por exemplo, Lampião, os Ferreiras, os Brilhantes, os Viriatos. Então, tá aí. Antônio Silvino. Muita gente não sabe que Antônio Silvino não se chama Antônio Silvino. O nome dele é Manuel Baptista de Moraes, também apelidado de Nezinho. Ele era apelidado de Nezinho, isso antes da entrada dele no cangaço. Ele pegou o nome do tio, justamente, que era também cangaceiro, que foi esse tio dele que colocou ele no cangaço após a morte dos pais. Então, não sei se foi dos pais ou do pai, depois eu tiro essa dúvida. Eu só tenho que, inclusive, vou fazer assim: gente, pelo amor de Deus, para de pedir tanto. Todo dia, a mesma pessoa pede: faça um programa sobre Antônio Silvino. Eu vou fazer programa sobre Antônio Silvino, só que eu quero ir lá. Eu quero ir no túmulo, que não tem mais túmulo, mas tem um monumento. Eu quero ir no lugar que mataram Antônio Silvino. Eu quero ir no lugar que ele foi preso. Eu quero tudo. Eu acho que Antônio Silvino vai ter uns 4 programas. Então, assim, ó, Patience, igual a música lá do Guns N' Roses. Patience. É do Guns N' Roses? É. Antônio Silvino tinha um apelido que era Rifle de Ouro, justamente pela denominação, se não me engano, ele usava um papo amarelo, um rifle papo amarelo, que o nome amarelo mesmo do papo, da arma, é justamente porque tem uma cor mesmo próxima a ouro. Deixa o caminhão passar. Isso não é um caminhão não, é um trem da Great West. Então, é isso, gente. Vamos fazer sim. Vamos lá. 5. Lampião. Mas esse é polêmico. Eu acho que é o que mais tem versão para o nome Lampião. Alguns dizem que é porque Lampião, numa noite de luta, perderam um anel e ele começou a atirar com a arma. Foi tão forte que acabou produzindo um clarão, um baita clarão, ao ponto... Deixa eu endereçar isso aqui. Ao ponto mesmo de iluminar todo o sertão. Ainda na época que ele fazia parte do bando de Senhor Pereira. Aí olharam pra mim: nossa, você é um grande, é um lampião. Ilumina tanto que é um lampião. Já outros dizem que Lampião entrou na casa de uma mulher, Virgulino entrou na casa da mulher, apenas chamado de Virgulino, e acabou dando um tiro no Lampião que explodiu, e aquele Lampião, aí acabaram dando o nome de Lampião. Outros afirmam que o nome Lampião é justamente porque o Lampião, ele fazia parte, o objeto Lampião, que na verdade a denominação Lampião
não é necessariamente aquele que era usado dentro das casas. Lampião também é a denominação, aqueles que eram usados na rua. Por exemplo, na década de 10, na década de 20, ainda existem alguns lugares que tinham lampião. Inclusive tem o acendedor de lampião, que era o cara que ia lá e acendia o lampião. Então assim, a noite caía e vinha um acendedor, acendia o lampião, ou seja, algo aparecia, um símbolo, era um símbolo das cidades do interior. Aqui na cidade de Itabaiana tinha lampiões, inclusive o pai de Joãozinho Retratista era o cara lá que acendia lampião. Interessante isso, né? O acendedor de lampião. E o que é que acontece? O aparecimento de lampião seria uma espécie de luz que apareceu dentro do cangaço para substituir Senhor Pereira. Daí onde acaba denominando lampião por causa disso. Outros até, por exemplo, usando a navalha de Ocã. Se vocês não sabem o que significa aqui, ó, navalha de Ocã. A navalha de Ocã, ela define que entre duas ideias complexas, a mais fácil de ser entendida tem uma probabilidade maior de ser a verdade. Talvez o nome lampião seja apenas como qualquer outra alcunha que é dado justamente por alguma característica. Talvez, por exemplo, o vidro do lampião, o lampião usava óculos e Virgulino usava óculos, é a denominação para ele, ou seja, alguma característica, alguma coisa de momento ali. Com o passar do tempo, as pessoas acabam começando a criar mitos, acabam criando ideias. Por exemplo, a história é uma só, e se existem 10 versões, tem 9 erradas, entendeu? Então assim, eu mesmo me inclino a dizer que dentro da navalha de Ocã, a definição de que o nome Lampião foi um nome esporádico, sem nenhuma fantasia de que estava no tiro à noite, num tiroteio, ele atirava tanto que clareava. Primeiro que o cangaceiro não trocava tiro à noite, ele ia lá estar dando tiro à noite para marcar a posição dele. Pô, pelo amor de Deus, e volante também. Eu não sei se aconteceu algum tiroteio de madrugada justamente por causa disso. Gente, imagina, tu tá aqui, tem um cara a 10 metros, tu atira, o cara acende a luz lá, o que é que vai acontecer? Vai ficar fácil matar ele. Cristino Gomes da Silva Queleto. O termo corisco, na verdade, ele quando entra, ele já chega no cangaço com o nome corisco. Ele já tinha esse apelido corisco. Quando ele entra no cangaço, por causa das suas longas medechas, ele acabou sendo denominado Diabo Loiro. Isso aí, vocês estão loiro de saber. E o que é que acontece? O termo corisco aqui para o Nordeste, para a questão das tradições, é uma pedra que vem dentro do raio, é o chamado pedra de Thor, ou pedra de corisco, ou pedra do trovão, que segundo a mitologia é uma pedra que ela cai, afunda, e a cada 7 anos ela sai e sai pipocando. É uma coisa forte, voltado justamente a essa tradição, e algumas pedras pontiagudas que eram encontradas até no sertão, que eram pontas de lanças da época mesmo das cavernas. Então essa denominação corisco é justamente um nome místico que era dado justamente a um cara muito peralta, que inclusive ele já tinha cometido um crime antes da entrada dele no cangaço, e esse apelido acabou pegando com relação a ele. Pesquise um pouquinho mais sobre pedra de Thor ou corisco, ou pedra de corisco, ou pedra de raio, não é? Então, tá aí o que é corisco. Antepenúltimo, Volta Seca. Volta Seca mesmo disse que Lampião olhou para ele e disse: nossa, tá tão magrinho que a barriga faz uma volta, né? A volta seca, e acabou denominando ele lá na Bahia quando o Antônio dos Santos entra no cangaço. Justamente por uma por uma característica física dele, né? No caso do Volta Seca, que já debatemos muito aqui no canal. Ponto fino. O Ezequiel Ferreira, que eu já disse a vocês que tem uma dúvida muito grande e uma polêmica muito grande, se ele morreu, se não morreu, etc. Mas ele recebia o nome no cangaço, Ezequiel Ferreira, de ponto fino. Justamente, segundo alguns, justamente ele batia no ponto, ou seja, ele acertava no ponto que era demarcado. Era um cabra muito bom de mira, que inclusive diziam que era o melhor atirador. Ao contrário de Corisco, que não era essas coisas todas, o Ezequiel Ferreira era muito bom no tiro. Se não me engano, morreu em 1932 e nós vamos lá no local que ele supostamente morreu. Ninguém viu o corpo, só Lampião. História complicada. Por último, Dadá. Dadá Sérgia Ribeiro da Silva. Nós temos a Sérgia, que nós conhecemos, a Dadá que sobreviveu ao cangaço, perdeu a perna e tal. O nome Dadá, ele não tem
direcionamento nenhum ao nome Sérgia, por exemplo. Dadá, existem várias pessoas que recebem, inclusive o apelido Dadá é usado justamente para homens. Você tem Dadá, Dodó, que inclusive Dodó é minha trisavó. Nós temos Dedé, nós temos o Dedé dos Trapalhões, por exemplo. Dedé, que inclusive eu tenho um tio chamado Dedé, que é José. Inclusive Dedé é colocado muitas vezes, a maioria das vezes, para quem chama Dedé, no caso, para José, como uma forma carinhosa para José, Dedé. Roberto, Bebé, Beto, né? No caso Bebé também para homem, mulheres. Bernadette, Bebé, alguma coisa. Só que é muito interessante que o termo Dadá foi dado para Sérgia sem ter uma ligação com o seu nome, né? Não tem nenhuma Damascena, nome estranho, complicado. Damascena poderia ser Dadá, Mamá. Sérgia poderia ser Sé, olha aí. Sayonara, Sassá, Soraya, Sossó. Ou seja, são formas carinhosas. Robério, Bebé, tem gente que me chama de Bebé. Berinho, tem gente que me chama. Algumas pessoas me chamam de Júnior. Minha mãe mesmo, minha mãe Luciane me chama de Júnior. Minha tia Cristina me chama de Júnior também, né? Então, é isso. Gente, é um pequeno debate, é um bate-papo. Você sabe que o nosso programa é assim mesmo, né? Eu poderia pegar uma lista aqui falando ponto fino, porque tinha pontaria, corisco e tal. Mas não, eu gosto desse debate aqui com vocês. Infelizmente, algumas pessoas não gostam. Algumas pessoas gostam das coisas muito práticas. Quem quiser coisa prática, tu vai lá no Wikipédia, tem tudo, gente. Mas no Wikipédia tem tudo. Informações erradas, mas tem tudo. E eu gosto desse debate, ó, olho no olho e com a maior alegria do mundo de estar conversando aqui com vocês. E é isso. Tchau. Um cheiro e em breve tem mais programas sobre apelidos. Tchau. É o Cangaço na Literatura com vocês. Falo, né, velho?